Hi, good morning! Olá pessoal, hoje nós vamos estar falando com a Márcia da Expressare e essa nossa conversa eu acho muito importante, significativa, porque nós vamos falar de tese em inglês. Bom dia! Bom dia. Bom dia, Márcia. Estava falando já aqui com o pessoal que nós vamos falar hoje a respeito de tese em inglês, que eu acho um assunto muito importante, né? É bem importante. Porque não é apenas para quem trabalha com inglês, não é somente para o professor e o estudante de inglês, né? Eu tenho uma amiga que ela faz doutorado em matemática, então ela precisa entender a produção de uma de um texto, né, de redigir um texto, uma tese, uma dissertação em inglês, né? Tem pessoas que trabalham com farmácia, logística, áreas distintas que necessitam compreender como redigir um texto, né, dissertativo em inglês, geralmente na conclusão do curso, né? Isso é na verdade, a escrita acadêmica, ou mesmo em diferentes estilos mais acessíveis para o público em geral, em inglês, é algo que está sendo cada vez mais exigido da gente. Então, nós temos tanto a carreira profissional quanto a carreira acadêmica, ela tem um impacto maior e uma inserção maior se puder ser acessada em língua inglesa. Então, muitos materiais são indexados em bancos de dados internacionais, e isso é muito importante para que a nossa pesquisa, para que a nossa produção esteja em troca com essa comunidade internacional. Então, cada vez mais a gente precisa se inteirar de quais são essas exigências internacionalmente, quais são e como isso conversa com o nosso jeito de trabalhar como profissionais, em cada um em sua área e na sua respectiva área acadêmica. Então, isso é muito importante. Algumas exigências são um pouco diferentes daquelas que a gente está acostumada no nosso âmbito nacional. Então, essas adequações a gente precisa ir descobrindo, se informando. Porque você está falando dois pontos extremamente importantes, né? Tanto na área acadêmica quanto no mercado de trabalho, né? E hoje a gente está precisando se adequar cada vez mais, até porque depois eu não consigo muito imaginar a minha imaginação, e olha que minha imaginação é fértil, porém eu não consigo imaginar como vai ser as nossas vidas após tudo isso. Porém, já é algo que vinha antes disso, essa necessidade de nós nos adequarmos tanto ao inglês, né? Tanto o mercado de trabalho e a área acadêmica, quanto em tecnologias, né? Ter acessos a ambientes virtuais, são duas coisas assim e que agora eu acho que está gritando, né? Essa necessidade, porque nós estamos dentro de casa e precisamos nos comunicar com o mundo. Exatamente. Então, a gente tem não só a questão da escrita acadêmica, como a escrita em geral. Então, dependendo do meio, tem uma dupla responsabilidade. Não só a de ir aprimorando cada vez mais o nosso estudo do idioma inglês, mas também em termos de escrita acadêmica ou de escrita em determinados estilos que são necessários. Eu acho que a gente talvez possa estar focando aqui num âmbito da graduação para além, graduação e pós-graduação, em que a gente pode pensar, primeiro, em qual seria o local que a nossa escrita, que a nossa produção vai ser publicada ou vai ser expandida no idioma em inglês, e quais são as exigências desse local.
Então, vai depender um pouco da área de conhecimento, cada área de conhecimento tem as suas exigências, você mencionou farmácia, vai ser muito diferente de psicologia, vai ser muito diferente de uma área artística. Então, a leitura de textos daquele estilo na língua inglesa já vai nos deixar mais familiarizados com a estrutura. A gente lê muito para produzir texto, mas a gente lê com o olhar de quem está aprendendo aquele conteúdo. Mas, e pensando criticamente acerca daquele conteúdo. Mas, a partir de agora, talvez, se nós nos colocarmos como produtores de texto em língua inglesa, a gente precisa ampliar essa observação para quais as estruturas estão presentes naquele texto. Então, é um texto que exige um abstract, ele exige quais sections, quais seriam as seções de estrutura daquele texto. É um texto mais livre de blog, em que, por exemplo, a gente vai ter uma linguagem mais fluida, mais coloquial. É um texto que vai exigir referenciamento, eu vou ter que ter, então, saber ter uma lista de referências ao final. Quais são essas exigências? A gente está acostumado no mundo acadêmico, aqui no Brasil, a usar um referenciamento da ABNT. Mas esse é apenas um modo de referenciar. E ele não é utilizado internacionalmente, ele é uma exigência brasileira. Então, existem diferentes métodos de referência, que inclusive não usam letras maiúsculas entre parênteses. A forma de numeração, de explicitação do ano de publicação e de página é completamente diferente. Então, quando a gente estiver lendo, a gente já pode começar a perceber certas diferenças muito marcantes. O estilo é muito importante da escrita, a estrutura da escrita e o conteúdo. Mas a forma, muitas vezes, se a gente não conseguir segui-la, vai ser um fator que vai nos eliminar em uma seleção de um artigo para um periódico, porque esses detalhes são muito importantes. Se aqui o rigor no respeito à ABNT é essencial para uma graduação, desde graduação, trabalhos de TCC até doutorado ou pós-doutorado, a mesma coisa acontece no tipo de referenciamento daquele local em que a gente vai querer publicar fora do Brasil ou em língua inglesa. Normalmente, se utiliza o referenciamento de Harvard. Então, esse é algo que a gente pode pesquisar na internet e a gente, se colocar no Google Harvard Referencing, vai vir uma lista, uma publicação com todos os detalhes. Então, esse é o mais utilizado. Se a gente quiser poupar trabalho de descobrir quais são as formas que existem, então muito mais numerosas, o Harvard é o mais utilizado. Importante, quando a gente for tentar escrever alguma coisa, saber quais são as exigências. A primeira leitura é o Guia dos Autores, The Author Guide. Então, a gente vai lá e vê as regras para submissão. E aí vai desde uma proposta até um artigo de pós-doutorado. As exigências é que nos guiam. Então, isso é um fator importante. A própria estrutura do texto vai depender muito das exigências que estão sendo colocadas para nós. Normalmente, em termos de TCC até tese, incluindo artigos, a gente vai precisar ter os mesmos elementos que nós temos em português. Uma introdução, vai ter, que vai do geral para o específico, chegando numa revisão de literatura, métodos, resultados, e a discussão e conclusão. Então, se a gente tiver já em nossos trabalhos esses itens, eles são facilmente adaptáveis para os determinados formatos que a gente tem interesse de publicar. Ou de, enfim, ser aceito para ser aluno. Então, por exemplo, me formei e quero fazer um mestrado no exterior. Então, aquele TCC que eu já tenho é o meu primeiro caminho para chegar num formato de uma dissertação de mestrado. Então, quais são o que eu já pesquisei e quais são os caminhos para eu aprofundar. Então, assim, ó, são inúmeros caminhos e tem muitas, nesse meio, tem muitas indicações, muitos estudos que a gente pode fazer. Eu aqui vou dar uma linha geral,
que vou tentar contemplar desde quem está iniciando suas ideias em publicar no exterior, até alguém talvez que já tenha bom trânsito em português e está buscando caminhos ou dicas mais específicas certeiras para encontrar seu espaço de publicação no exterior. Então, uma das maiores dificuldades para nós, e isso acontece por causa da minha experiência de revisar textos como revisora e como professora, auxiliando quem está buscando essa habilidade. No Brasil, nossos textos não necessariamente precisam ter uma postura, a pessoa precisa se colocar criticamente em relação a algo. Muitas vezes uma apresentação de uma revisão de literatura sem um posicionamento pode ser aceito. Às vezes, determinados detalhes muito específicos que causam uma pequena digressão ou uma fuga do assunto são aceitos e são comumente publicados, enfim. As publicações em língua inglesa são muito mais objetivas, têm uma contagem de palavras muito rígida, e a gente não tem a liberdade de certas experimentações. Então, nós precisamos saber o que nós queremos dizer, precisamos ter um ponto de vista crítico sobre os demais estudos na área, precisamos demonstrar isso, mas não nos mínimos detalhes. Porque quem é daquele meio, por exemplo, um artigo em farmácia, ele já vai conhecer diversas outras abordagens anteriores daquele assunto. Então, eu não preciso pormenorizar coisas que já são aceitas e muito vistas na área. Eu posso chegar num panorama geral, com as referências, e ir direto ao assunto. E então posicionar qual é o meu grau de inovação e qual é a minha proposta. Então, algo importante em saber... Então, por tudo que você está falando, que eu entendi, assim, artigos em inglês, principalmente se a gente quiser publicar lá, eu preciso ser muito mais pontual, né? Direto naquilo que eu quero, ou que o texto vai se propor a discutir, né? A minha opinião não é válida, mas aquilo que o texto se propõe a discutir, eu preciso ser muito mais objetiva. Na verdade, a gente pode ter uma opinião, e isso, ter opinião, faz parte de ter um pensamento crítico. É uma opinião com uma trajetória e um embasamento. Então, a gente precisa se posicionar, a gente precisa observar diferentes perspectivas, mas a gente não precisa demonstrar que sabe aquilo que é anterior, os estudos anteriores, nos mínimos detalhes. Porque isso o grupo que vai ler já conhece. Então, muitas vezes, os artigos que eu recebo para revisar, eles têm um apanhado histórico desde o início daquela área de estudo até chegar no momento em que a pessoa vai contribuir com alguma coisa. Então, todo esse preâmbulo, ele é muito necessário para o nosso formato de receber TCCs ou teses, mas no momento em que a gente está criando uma publicação mais enxuta, que vai ser publicada num periódico, que vai estar disponível na internet, todo esse conhecimento, a gente não precisa que ele esteja explicitado nos mínimos detalhes. E com isso a gente perde a nossa objetividade. E a objetividade para os escritos em língua inglesa, ela é essencial. Existe uma regra muito rígida no formato de textos que a gente precisa respeitar. Então, aquilo que nós aprendemos para uma redação vestibular ou Enem, é expandido para outras formas de escrita. Então, a gente pode utilizar esse formato para construir os nossos textos em inglês. Então, nós precisamos ter frases tópicos, que vão um parágrafo vai do geral para o específico, eu preciso ter claro aquilo que eu vou escrever, e em inglês,
eles utilizam muito mais a voz ativa e as palavras, estruturas gramaticais mais simples do que o nosso desejo, que eu, enfim, de ver alunos escrevendo, de colocar palavras mais sofisticadas, frases mais com um vocabulário mais rebuscado e estruturas invertidas ou que utilizam muito a voz passiva. Esses textos, eles têm a sua leitura muito prejudicada na língua inglesa. É possível que o avaliador vá desistir já no primeiro parágrafo. Então, vale a pena investir numa linguagem mais simples, na voz ativa, que seria, por exemplo, pesquisas anteriores indicaram que, ao invés de foi muito estudado tal assunto desde... Então, são estruturas simples que podem melhorar a nossa, que eles chamam readability, que seria a capacidade de leitura. Eles alegam, eu tive uma experiência de doutorado sanduíche na Coventry University, no Reino Unido. E lá tive um aprofundamento muito grande nessa questão de escrita acadêmica. Eles têm um apoio muito forte para os alunos, tanto os alunos que são nativos da língua, quanto os internacionais, que são muito numerosos no Reino Unido. Então, eles enfatizam demais essa questão de que precisamos ser mais objetivos, precisamos ter posicionamento, precisamos usar estruturas mais simples e ficar atentos ao qual é a função daquele texto que a gente está produzindo. Então, muitas vezes uma pessoa com um inglês intermediário, que se sente talvez com limitações na escrita, vai ter muitas condições de criar um texto bom na língua inglesa se ele utilizar aquilo da linguagem que for do seu domínio, sem enfeitar, e tiver uma ideia consistente. Então, assim, com essas características, já dei aula para muita gente e a gente consegue muito sucesso na inserção das publicações brasileiras. Nós temos algo, talvez cultural, que é no mundo acadêmico, de demonstrar nosso conhecimento através de longas explicações. E em inglês, o conhecimento é dado pela subjetividade de posicionamento e capacidade de pensamento crítico. E não tanto qual a quantidade de conteúdo que eu tenho a respeito daquele assunto. Então, é algo muito delicado que vale a pena a gente investir. Nessa parte que você falou, é mais ou menos assim, como eu tento explicar para os meus alunos, algo bem mais simples, né? Você vai explicar uma frase, aí eu falo, ai, professora, mas olha aqui quantas palavras, eu falo assim, olha, esses links altos, vamos pensar que para o americano ele vê tempo é dinheiro, né? Time is money. Então, ele procura ser o mais rápido, o mais objetivo possível, né? Isso eu falo numa frase, e digamos assim, que dá para a gente colocar isso também, né? Eles querem que a gente seja o mais objetivo, claro e objetivo possível nessas produções textuais em inglês, né? Você tem alguma dica? Vamos imaginar que eu estou precisando publicar um artigo. Como você falou que você tem... Harvard é um lugar que tem bastante situações, mas quais os lugares que eu poderia dar uma pesquisada, tentar encontrar algo aí para ajudar quem está pensando em escrever, de repente, um artigo, uma dissertação? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a nossa escrita tem fases. E a primeira, ela é uma das mais dolorosas, porque a gente ainda não sabe muito bem quais os caminhos e qual a cara que esse assunto vai ter. Então, eu aprendi exatamente, aqui estou vendo aqui, como sair do zero, como sair de uma situação estanque.
Então a gente precisa primeiro, nesse primeiro momento da página em branco, vamos começar por aí, e depois a gente vai chegar nos outros estágios. Na página em branco, a gente precisa primeiro ter qual a inquietação daquele texto que a gente gostaria de escrever. Então eu tenho talvez coisas que eu já escrevi, por exemplo, se eu tenho um TCC que já está escrito, gostaria de fazer algumas coisas a respeito. Eu tenho relatórios, talvez, de trabalho, ou relatos, diário de trabalho, ou tenho dados de uma pesquisa anterior, ou de laboratório, não sei, eu vou ter alguma coisa que é o meu tema. Depois disso, eu vou iniciar a minha fase criativa de escrita. Essa fase criativa, eu achei que ela, quando eu recebi essa aula lá no Reino Unido, eu achei que ela era mais ligada para as pessoas da área artística, mas não. Ela serve para todas as áreas. Inclusive, foi uma aula de apoio para os doutorandos. A técnica é a seguinte: nós contamos no relógio 5 minutos, ou colocamos para despertar em 5 minutos. Nesses 5 minutos, eu sou obrigado a escrever na minha tela do computador todas as ideias ou palavras que vierem na minha cabeça. Parece um exercício de performance. Mas não é, é um exercício de escrita sério para doutorandos. E se não vier nada, eu preciso escrever algo. Então eu posso repetir as mesmas frases ou as mesmas palavras, até que eu saio de um modo muito racional de avaliação e entro num modo de funcionamento criativo. E ali vão surgir palavras que podem estar escritas de forma errada, a gente não para corrigir, a gente não para pontuar, caso esqueça a pontuação, a gente segue escrevendo por 5 minutos. Isso vai nos dar um parágrafo que a gente vai detestar. Esse sentimento a gente precisa segurar. A gente vai detestar. Despertou os 5 minutos, ou a gente percebeu no relógio que passaram os 5 minutos, nós vamos rever. Nos próximos 10 minutos, nós vamos editar. Então, a gente vai corrigir aquilo que foi digitado errado. A gente vai, daquele bolo criativo, a gente vai tirar algumas frases. Essas frases vão estar orientadas pela temática que eu quero trabalhar. E eu talvez vocês se surpreendam, assim como eu me surpreendi, do quanto pode sair de algo importante, interessante, insights diferentes daquilo que você já estava pensando em escrever. A partir desse bolo, a gente tem condições de criar um esquema. Um esquema que é: qual a minha ideia, então? Essa exploração de 5 minutos vai nos dar, então, qual a minha ideia? A minha ideia precisa ter uma frase. E a partir dessa ideia, eu preciso de 2 ou 3 ideias de apoio que são relacionadas, ou algum exemplo, um estudo de caso que vão ser citados. Então, eu vou ter 4 itens no meu esquema. Esses 4 itens vão se tornar o meu resumo. Então, eu vou preencher com outros dados aí. Então, daí eu vou preencher com qual é a metodologia que vai ser utilizada, ou que foi utilizada, quais são os referenciais que são importantes, conceitos que são importantes, e eu vou criar um abstract. Mesmo que a leitura, o primeiro passo é muito difícil, estou vendo aqui a Tiane falando. Mesmo que a leitura não seja exatamente o que a gente vai fazer, ela vai nos aproximando do nosso trabalho. O que é importante? Já escrever essas frases em inglês. Já tenta criá-las em inglês. Se faltar uma palavra importante naquele meio, utiliza ela em português e volta para o inglês. Isso é uma dica importante que eu recebi, inclusive, lá na Universidade de Coventry. Muitos pesquisadores, eles são internacionais e eles têm o inglês como segunda língua e estão vivenciando dificuldades que nós temos aqui também e ao redor do mundo. Então, confiar de que aquelas frases vão ser escritas em inglês e, ao faltar vocabulário, a gente vai colocar uma palavra em português ali dentro. Deixa eu dar um exemplo.
Vamos falar aqui. Se você já escreve bem e domina estilos de escrita, eu vou estar lá escrevendo. Essa é a minha ideia. If you write well in English and domina these styles and precisa help. E é assim mesmo que vai sair aquele texto. E a gente vai aceitar e depois a gente vai editar, vai procurar no dicionário e vai resolver aqueles problemas de escrita. Aceitar o seu nível de inglês, aceitar as suas limitações e trabalhar em cima delas. Então, isso é fundamental. Então, depois que eu tenho o meu abstract, dele eu vou tirar os títulos das minhas seções do artigo. Digamos que a gente queira escrever um artigo. Então, eu vou tirar introdução, pode ser um título. Methodology, pode ser outro título. E a gente, então, vai ter um título nesse meio que pode ser algo da temática. Tem áreas mais exatas, vão ter já uma estrutura para isso. E, no fim, conclusão. E a gente vai recheando aqueles itens. Com escritas de 5 minutos, com frases que vão misturar inglês e português. Vai virar um documento um pouco Frankenstein no início, mas você vai trabalhando na edição e na revisão, e ele vai se tornar um texto que é seu e que vai usar o seu estilo de escrita já existente na sua língua materna e permitir o seu aprendizado, você vai perceber os seus limites. Eu não sei referentes, eu não sei como usar o it para substituir palavras no meio. Então, eu vou estudar isso. E aí eu posso ter um professor que vai me auxiliar, ou eu posso ir lá na internet e procurar esse assunto tem N sites que tem os itens gramaticais para a gente poder exercitar. Então, e aí nós começamos a delinear a nossa produção textual. Depois, quando a gente chega lá, eu tenho já um texto quase bom, nós vamos trabalhar em 2 tipos de revisão, que é a revisão profunda e a edição. A revisão profunda, a gente vai decidir quais são os trechos que são desnecessários, quais estão deslocados e que vão mudar o texto de alguma forma mais profunda. Depois que isso for decidido, nós passamos para a edição, que já é a parte final, em que eu vou corrigir linguagem, em que eu vou ter eu vou parafrasear alguns trechos, porque eles não estão tão bem escritos, aquele inglês não está tão bom. Ele tem algumas limitações. A gente, quando lê, a partir do nível intermediário, a gente já consegue perceber, nossa, mas essa frase aqui tem algo errado nessa frase. Então, a gente vai editá-la, parafraseando os conteúdos, até que eles possam se tornar uma frase mais inteligível, mais objetiva, e que tenham as informações necessárias para cada trecho. Eu tenho aqui algumas dicas bem importantes para esse momento, em que a gente pode utilizar. Tem um livro que está disponível para download, que é o Manchester Academic Phrase Bank. Ele é um banco de frases, que foi publicado pela Universidade de Manchester, no Reino Unido. Ele surgiu para auxiliar pessoas que tinham a necessidade de escrever em língua inglesa e tendo a língua inglesa como a segunda língua, como língua estrangeira. Então, ele tem inícios de frases, ele tem sugestões de elementos de ligação, elementos conclusivos, como discutir dados. Então, são pequenas frases, assim como o however, que seria um entretanto. Eu tenho uma lista de equivalências do however. Eu tenho uma lista de equivalentes de inícios de frases ou de meios de frases para linkar as minhas ideias. Então, quando eu chego nessa fase final, eu vou melhorar a minha escrita. Isso não significa colocar estruturas mais difíceis. Significa usar estruturas que fazem parte daquele universo que a gente está se inserindo. Por exemplo, em um caso de um artigo, a gente está se inserindo no universo acadêmico. Ele tem uma série de clichês que nós utilizamos mais ou menos sem saber em português, mas que em inglês as equivalências não nos são acessíveis, porque nós não temos esse tipo de estudo.
na, enfim, nos cursos de inglês, ou então Academic Phrase Bank, que é da Universidade de Manchester. Esse documento tem que estar aberto enquanto a gente está com o artigo aberto no computador. Outro que tem que estar aberto nessa fase, esse é o que eu uso, tá? Power Thesaurus. É um dicionário de sinônimos. Muitas vezes, quando a gente tem o inglês mais básico, ou ainda pré-intermediário, as nossas palavras utilizadas, elas são muito simples, demais. E elas não são adequadas para, talvez, na linguagem acadêmica de um mestrado, ou de um artigo de pós-graduação. Então, eu vou pegar aquela palavra muito simples, por exemplo, good. Good, eu posso ter uma palavra melhor para good. Então, eu vou lá pesquisar um sinônimo e eu vou ficar surpresa com a quantidade de sinônimos que eu já conheço que vão aparecer lá e que eu não me lembro agora. Agora que eu preciso, eu não estou lembrando. Então, esse dicionário nos ajuda a enriquecer e relembrar nosso vocabulário. E aí a gente vai chegar na tentação de utilizar uma palavra muito sofisticada que vai aparecer lá. Mas a gente nisso vai controlar esse ímpeto e ir para uma palavra que a gente já conhece, já ouviu, já utilizou, mas que não lembrava. E que pode substituir good perfeitamente ali, sem prejudicar o meu, o meu conteúdo. Então tem que ir na confiança. Então a gente já está arriscando bastante. Então vamos tomar passos que vão nos dar mais confiança e menos insegurança. Então essas ferramentas precisam estar lá. A gente precisaria de um Academic Phrase Bank, que seria um banco de frases em português também. Sabe que eu nunca achei, porque é muito útil. No Reino Unido, eles consideram que até 9 palavras, esse dado é importante, até 9 palavras de uma estrutura intermediária ou que é um início de frase, não é considerada plágio. Evidentemente que nessas 9 palavras eu não posso estar falando a ideia de alguém sem referenciar esse autor. Mas um início de frase, por exemplo, que essa pesquisa considera muito importante o fato de. Essa pesquisa considera muito importante o fato de. São 7 palavras. Então, mesmo que outro autor tenha utilizado esse mesmo início, eu não tenho uma situação de equivalência de conteúdo. Então, esse banco de dados de frases acadêmicas, ele tem essa função. Ele auxilia a utilizar os aspectos da linguagem, que são funções da linguagem, no nosso texto, sem que a gente incorra em cópia. E, então, a gente não precisa ter uma preocupação em relação a isso. Então, Mas olha, essas informações que você está trazendo é muito importante, são extremamente relevantes, porque... E eu já fiz essas artes, né? Eu tento escrever, às vezes, assim, alguma coisa em inglês, e aí eu barro. Muitas das vezes eu percebi que eu parava e deixava. E aí eu comecei a fazer isso. Colocar aquela palavra que eu não me recordava ou que eu não sabia em português. Mas só que eu sou, acho que um pouco preguiçosa e eu deixo. Eu faço, né, um pensamentinho, alguma coisa assim, e eu vou deixando lá um pouco em português, um pouco em inglês. E agora eu vou tentar fazer isso, voltar e pesquisar mais essas palavras. A gente tem muita autocrítica, a gente é muito exigido no nosso trabalho, a gente é muito exigido em produções acadêmicas, e a gente já quer começar com um texto que tem uma ideia muito relevante, que ele já venha muito bem escrito. Mas não é assim que funciona. O processo de escrita não é esse. Então eu descobri pela experiência como uma pessoa que escreve, que está inserida no mundo acadêmico e que vivencia essas exigências e também ajuda, corrige, revisa e tem alunos que vivenciam as dificuldades dos alunos.
Então, a gente precisa iniciar, mesmo que a gente ainda não goste do que está sendo trabalhado, daquela produção ali, porque as ideias precisam ter um processo. A escrita tem um processo. E esse processo, ele abarca o conteúdo daquilo que está sendo escrito e o estilo de escrita, formato, estrutura. Então, cada coisa no seu lugar. Então, se eu tiver primeiro as minhas ideias bem claras, a estrutura da língua e as exigências gramaticais, elas vão ser vistas depois. A gente não vai tendo o inglês como segunda língua, dificilmente a gente vai ter um texto inicial ou em meio de processo que vai ter uma escrita boa na língua inglesa. A gente vai construí-la depois, vai lapidá-la depois. Assim a gente vai ter, inclusive, mais autoconhecimento em relação a quais são as temáticas que cada um precisa trabalhar mais e quais são os desafios que tem à sua frente. Então, a pessoa que terminou uma graduação... Calma o coração, né? Você trabalhar, começar aí com esse passo a passo da qual você passou para nós, eu acho que ele já dá uma tranquilidade muito maior para a pessoa começar. Porque o começar é angustiante, né? Começar o novo. Eu falo que às vezes eu falo assim, olha, gente, eu sou uma professora de inclusão. Eu sempre tenho a necessidade do modelo. Eu sempre sinto falta do modelo, de como fazer, né? Então, esse passo a passo, eu acredito que ele já é um help maravilhoso. E você vai criar o seu processo. Então, eu tenho a vivência de curiosa, tenho a vivência de professora, de autora, tive publicações aceitas no exterior, então, recentes, eu estou trabalhando em 2 agora, estou trabalhando num artigo que vai ser publicado no Reino Unido, e um capítulo de livro que vai ser publicado também por uma editora muito importante. Então, dá para confiar nesses caminhos, eles já estão muito testados. Você pode nos contar sobre o que você está falando? Você vai falar? Sim, eu sou professora de inglês, né? Eu tenho a letras licenciatura, mas eu tenho uma outra área de estudo também, que é artes cênicas. Então, eu tenho graduação, mestrado e doutorado nessa área. O meu assunto de estudo, em que eu participei do doutorado sanduíche no Reino Unido, é o treinamento do artista da cena. Nisso, uma área somática, que é a área que utiliza o movimento corporal e sensorial como a forma de ensino-aprendizagem. Então, eu estou escrevendo um artigo que utiliza essa perspectiva somática, considerada somática ou corporal, analisando o ensino à distância. E um capítulo de livro que utiliza essa temática em relação à cidadania e participação na sociedade em relação aos estudos de Augusto Boal, que é nosso famoso Augusto Boal, da área do teatro e também da cidadania. Então, são esses os assuntos que eu estou escrevendo agora, trazendo algo que também é um pouco nosso, uma visão da nossa vivência aqui, e que está tendo interesse em ser vista internacionalmente. Então, ter já um assunto de estudo ajuda muito na busca pelo que trabalhar. E aceitar as fases de cada escrita é algo que facilita o processo do início ao fim, porque nós nos colocamos numa situação de processo e não numa situação de já ter algo acabado ou muito bem escrito na chegada. Então, não sei, acredito que essas informações
ter uma vão ser pergunta úteis agora para que quem tiver. eu deveria ter feito era no começo. O que te levou a pesquisar assim esse processo de escrita? O meu trabalho com estímulos sensoriais e corporais, ele lida com a criatividade, com a criação. E eu percebi que o modo de escrever que eu me conectava mais tinha características similares com essas abordagens que eu trabalhava. Então, existe um ponto na escrita em que a gente flui, como flui num trabalho criativo. E ele pode existir em qualquer área de estudo. E eu acabei, nesse momento de vivência fora do Brasil, eu acabei percebendo que faz muito sentido, já que muitas das dificuldades dos colegas doutorandos que estavam lá, internacionais, estava relacionada a aspectos de como fluir a escrita, como lidar com o branco, como ser inovador e criativo na minha área. Será que o meu trabalho é inovador? Isso conversa muito com a minha pesquisa de doutorado. Conversa muito com os desafios anteriores que eu já tive na minha carreira de já muitos anos como professora de inglês também. Então, essas conexões acabaram se fazendo nesse momento. E muito da tranquilidade hoje em lidar com a escrita talvez venha desse background artístico. Então, exatamente essa área de estudo da língua, que é a escrita, é um assunto muito caro para mim. E dos mais, e também dos mais, que eu tenho mais satisfação de ver as pessoas chegando nos seus resultados, sabe? Como revisora e como professora, acompanhar o desenvolvimento e a superação dos alunos é algo muito, muito importante, assim, indescritível. Então, acho que isso também ajuda a gente a ser muito, muito interessada pelo que... e acreditar muito no que faz, né? Eu acho que talvez, eu não sei, mas eu vejo isso já como não só acreditar, mas ter paixão mesmo, né? Porque isso vai nos movendo, né? Porque nós precisamos ser mães, mulheres, profissionais, são muitas atribuições, né? Então, assim, para você continuar mesmo e estudar, pesquisar, né? Verificar os seus erros e tentar melhorar, é necessário uma paixão mesmo, né? Algo maior para nos mover, para nos dar ânimo e fôlego para continuar essa pesquisa. E eu fico muito grata. Eu quero te agradecer assim muito. Cada vez que eu converso assim com você, eu já tenho ideias de outras coisas para falarmos. Parabéns por, entre tantas coisas, você conseguir assim sem tempo ver tantas linhas. Eu acho isso muito legal. Você vê muitas linhas distintas e que na verdade são que se dialogam entre si, né? Dá para conversar com você sobre diversas coisas. É muito legal mesmo. Parabéns por essa sua paixão, ânimo aí para estudar, para pesquisar, para ver, perceber coisas novas. Porque muitas das vezes esse ser inovador é muito complicado, né? Eu falo assim, a gente sempre busca a grande ideia, né? Porém, de repente a grande ideia ela está ali passando por todos. Mas a gente ter esse feeling de perceber. Parabéns. Ai, obrigada pela oportunidade de conversar contigo novamente. É sempre muito. Também tem muitas que vêm na hora que são interessantes por causa da interlocução. Então, queria te agradecer essa oportunidade, o carinho e, enfim, e fico à disposição, né, para o que precisar. Tem quem está aí nos vendo, se quiser
dar uma olhadinha no nosso site, expressare.com.br, né? E se quem tiver alguma dúvida, gostaria de falar, enfim, nossos contatos estão ali. E eu estou à disposição. Vamos seguir trocando, né? Porque eu acho que a gente cresce muito com a troca. Também acredito muito nisso, que é muito importante, né? Sempre a gente amplia um pouco o olhar aí com a troca. Se eu estou com cuidado, não, nós temos mais algum tempinho. E você tem alguma coisa a mais aí para nos falar? Não sei, eu tô Para direcionar? eu tô com a minha tela um pouco travada, então eu não estou recebendo as contribuições de quem está conosco. Não sei se alguém tem alguma pergunta ou alguma coisa que gostaria que eu explicasse ainda nesses últimos minutos. Eu acho que eu consegui cobrir as minhas dicas iniciais. É impossível passar por tudo, né? Mas eu acho que deu para... Eu tentei contemplar tanto quem está iniciando, quanto quem já precisa de umas dicas mais avançadas. E aí, pessoal, mais alguma dica? Acredito que foi muito importante, porém tem tanta coisa para falar a respeito, né? Da escrita, de âmbitos, né? Diferenciados. Depois a gente poderia até ver a possibilidade de falar um pouco sobre que algumas pessoas me questionam muito. Você trabalha com a escrita. Como que eu faço para o e-mail, né? Para ser assim o objetivo e claro, porque muitas das vezes a troca de e-mail entre empresas, né? O e-mail é muito importante. É muito importante. Muita gente nos procura. Nós temos um curso sobre isso, sobre escrita de e-mail. É o canal inicial de oportunidade. Então, a gente precisa saber qual é o grau de formalidade que a gente tem que ter. Então, se a gente vai direcionar para uma pessoa, um professor ou alguém de um periódico pela primeira vez, precisa certo grau de formalidade. Existem muitos modelos na internet, mas o formato inicial seria Dear e aí o nome da pessoa. Dependendo do grau de formalidade, Mr. ou Doctor e o sobrenome, ou o primeiro nome da pessoa. E aí uma frase inicial, que seria, se for o primeiro encontro, Let me introduce myself. E aí uma frase. Depois, qual o motivo desse contato? Meu motivo desse contato é o interesse pelo trabalho em. E assim, uma frase. E no final, eu espero, looking forward to your response. Então, aguardo o retorno. E daí, best wishes, best regards, kind regards, nome. E nesse final, identificar-se. Qual a sua posição na empresa, qual a sua posição na universidade, se você é um aluno de graduação, de pós-graduação, da onde? Então, colocar a universidade, o endereço, e curto, porque as pessoas não têm tempo. Título do assunto, muito importante. O título do assunto precisa ser claro, resumido, e não pode ter, como é que eu vou dizer, não pode ser engraçadinho. Então ele precisa ser sério. Porque a gente não pode perder credibilidade em nenhum momento. Então essas acho que seriam as principais dicas. A Dazita, que é a Daniele, ela perguntou assim: há algum assunto que já estão batidos, mas você acha que vale a pena investir nele? No que? Desculpa, tá cortando a minha transmissão. Poderia repetir? A Dazita fala assim que há alguns assuntos que já estão batidos, porém ela quer saber se você acha que vale a pena investir neles, por exemplo, como música em inglês, né? Que é um assunto que estão batidos.
ou talvez seja melhor buscar o que está mais, né, em voga no momento, que é a educação bilíngue no Brasil? Eu não Para ela peguei escrever. totalmente a pergunta. Você não conseguiu ouvir? Ó, A pergunta não... ela quer saber se vale a pena trabalhar em algo que já foi batido, trabalhado.